Amém, amém, glória a Deus. Saúde a todos aí com esta manhã maravilhosa, na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero vir falar um pouco nesta manhã, né? Quero deixar essa live exclusiva para esse assunto que eu quero abordar nesta manhã, o qual Deus tem falado fortemente ao meu coração. Estamos aí em dias difíceis, né? Estamos vivendo situações complicadas em nosso Brasil, mas eu quero vir falar nesta manhã, deixar uma palavra ao teu coração, para que você venha entender um pouquinho qual que é a minha e a tua missão, qual que é o meu e o teu dever. O Senhor estava falando ao meu coração, tempos de Noé. E eu comecei a ficar incomodado. Por que tempos de Noé? E aí eu começo a meditar, eu começo a ler, eu começo a estudar, eu começo a compreender. O Espírito Santo começa a ministrar e falar ao meu coração. Por que tempos de Noé? Tempos de Noé é uma geração o qual havia muita violência. Tempos de Noé é uma geração distante de Deus. Tempos de Noé, uma geração, uma nação totalmente, totalmente movida pelas obras da carne, totalmente movida, totalmente instruída, totalmente guiada pelos seus desejos, totalmente guiada pela sua vontade, pelo seu querer. Uma nação totalmente voltada, aos seus próprios interesses, às suas próprias vontades, distante de Deus, porque ainda os assuntos, ainda as conversas, ainda o seu prazer não estava em Deus. Os seus assuntos não eram mais Deus. As conversas não eram o reino, e sim era um egocentrismo. Eram assuntos relacionados a seus próprios interesses. Uma nação voltada totalmente aos seus próprios interesses. E nós temos vivido os tempos de Noé, porque na época de Noé o povo estava voltado totalmente às obras da carne. Não tinha mais temor. Eles tinham levantado uma bandeira que eles começaram e poderiam viver distantes e longe da presença de Deus. E o que eu venho nesta manhã conversar e deixar claro para você, qual que é a tua missão nos dias de hoje. Porque nos tempos de Noé, a palavra nos diz que Deus achou Noé homem temente e justo a Deus. A ponto que Deus pede: Noé, cria uma arca. E o Senhor ali instruiu Noé, passo a passo, de como que ia ser, de como que ia acontecer. Noé, ele estava totalmente guiado por Deus, e o povo totalmente guiado pelas suas próprias emoções, o povo totalmente guiado pelas obras da carne, o povo totalmente guiado pela sua vontade. Em Filipenses, Paulo diz, e nós aprendemos que o querer e o efetuar vem de Deus. O povo estava com o querer e o efetuar totalmente da sua própria vontade, do seu próprio querer, e eles estavam distantes de Deus. Mas naquela época Deus viu que ainda
havia uma pessoa, ainda havia um homem justo na terra, que se chamava Noé. E o que me chama muita atenção, que o papel de Noé foi obedecer à vontade de Deus, em uma geração corrupta, em uma geração violenta, em uma geração que estava e que já tinha decidido viver uma vida distante de Deus. E o Senhor fala ao meu coração fortemente nos dias de hoje, que hoje o Senhor, esses homens justos, essas pessoas que ainda o Senhor olha para a terra e vê homens e mulheres justos, tementes ao Senhor, eu quero falar diretamente nesta manhã para você que é líder, para você que é pastor, para você que é um líder, é uma pessoa influente na sociedade, ou na tua igreja, ou aonde você passa. Eu quero te dizer que se você é temente a Deus, nós fomos chamados sim, para anunciar o reino de Deus. Nós somos chamados para levar as pessoas, influenciar as pessoas, através do Espírito Santo, ao caminho que leva à salvação. Nós temos que direcionar as pessoas para Cristo Jesus, para o reino de Deus, porque nós estamos vendo, porque nós estamos perante a um período eleitoral, onde as pessoas têm que votar, têm que decidir. Nós estamos vendo líderes, homens que se dizem justos, encaminhando a sua igreja, levantando uma bandeira de partido, levantando uma bandeira em quem votar, instruindo o povo, direcionando o povo em quem votar, o que fazer, instruindo uma nação, levando os liderados a uma bandeira política, a uma bandeira corrupta, a uma bandeira que não transforma, que não cura, que não liberta. Eu estou, eu fico vendo, eu fico admirado com homens, líderes grandes, influentes, em uma nação cristã, o qual estão levantando uma bandeira e direcionando o povo em quem o povo deve votar. O que eu quero te dizer nessa manhã, que nós como líderes, eu também como pastor, você também nesta live como um líder religioso, nós não precisamos direcionar a nossa igreja ou levantarmos uma bandeira em quem votar, porque nós cremos em um só Deus. Nós cremos em algo que transforma, cura e liberta, que é Jesus, o transformador. Nós temos que direcionar a nossa igreja, nós temos que direcionar os discípulos, os filhos de Deus, a um caminho que não depende de homem. Nós temos que levar a igreja a um caminho que não depende de partido político, que não depende de homem, não depende de quem vai estar lá. Nós temos que criar uma dependência e levar a igreja de Jesus a uma dependência que nós dependemos somente do Criador. Eu estou vendo líderes políticos que estão dependendo, levando a igreja a depender mais da criatura do que o Criador. E eu quero te dizer nessa manhã, você tem que levar, você que é influente, você que tem uma influência na sociedade, você que é um justo, você que é um temente, você que é conhecedor do Evangelho, você que é conhecedor da graça, você que é conhecedor de Cristo, nós temos que levar o povo a conhecer o Criador e não a criatura. Amém? Então, tempos de Noé, cadê os justos agora? Para dizer, nós não temos, irmãos, que sermos covardes. Nós temos que ensinar que o povo de Deus tem sim que se posicionar, tem que orar, tem que buscar de Deus, e sim fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós não estamos dizendo para a igreja se acovardar, nós não estamos dizendo para a igreja não votar, nós estamos dizendo para a igreja orar,
e buscar de Deus qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Aí sim, vamos buscar o que Deus quer que façamos. Não vamos buscar o que líderes religiosos querem que a igreja faça. Não, a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus na terra. A igreja de Jesus tem que entender que a minha e a tua missão é levar vidas para o reino de Deus. Nós não fomos chamados para encaminhar, para direcionar vidas a um partido político. Nós fomos chamados, nós fomos projetados para direcionar, para anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós fomos chamados para levar a igreja a um caminho, a um encontro de Jesus. Aleluia! Nós não fomos chamados para depender de homens de partido político. Nós fomos chamados para ouvir a voz de Deus e sermos guiados pela voz, do Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados para termos os frutos do Espírito Santo e não vivermos nas obras da carne. Deus nos chamou sim para fazer a diferença. Eu creio que eu e você fomos chamados para fazer a diferença em uma geração corrupta, em uma geração incrédula, em uma geração onde a violência está acima de tudo. Nós fomos chamados para fazermos a diferença em uma geração onde a vida não tem mais valor, onde não há mais valores, onde os valores estão perdidos. Eu e você fomos chamados sim para anunciar que ainda há tempo de um renovo, ainda há tempo de uma transformação, vida diretamente de Cristo. Eu e você fomos chamados, assim como Noé, para levantarmos uma bandeira dizendo que Jesus ainda cura, transforma e liberta. Nós fomos chamados sim para anunciarmos ao povo que se o povo conhecer uma verdade, essa verdade ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos chamados para anunciar para você que está enfermo, para você que está doente, para você que vive uma vida perturbada, para você que não consegue dormir à noite, para você que não tem paz no teu lar, para você que tem um filho nas drogas, para você que tem um vício, para você que vive na cocaína, no crack, eu quero te dizer que nós fomos chamados para anunciar para este povo que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta. Basta a pessoa querer. Nós não fomos chamados para levantar uma bandeira de partido ou direcionar a igreja. Vote nesse ou naquele. Dizer ainda, irmãos, que é de Deus. Dizer ainda que homens vão mudar o Brasil. Não! Quem vai mudar o Brasil é Deus. Quem vai revolucionar o Brasil é Deus. Quem vai revolucionar, quem vai transformar é o único que tem todo o poder, que é Deus. Homem não tem poder. Homem não pode fazer isto, porque nós cremos que tudo o que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pode me dizer o que quiserem, meus irmãos. Pode me julgarem, pode falarem de mim, mas eu nunca vou concordar que um líder religioso, que um líder que foi chamado para instruir a igreja no caminho que deve andar, que um líder que foi chamado para levar as pessoas até Jesus, levante uma bandeira dizendo para a igreja ou para o povo voltar nesse ou naquele. Eu não concordo. Eu não concordo, porque isso os líderes estão mostrando que eles dependem de pessoas, eles dependem de presidente, eles dependem de governadores, eles dependem de um senado corrupto para a sua igreja ir bem. Não concordo. O que eu venho aqui dizer é: nós não dependemos do homem. O salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós justos, nós, eu, você, que tem procurado ficar longe da corrupção, ele diz que eu e você fizemos menção do nome do Deus vivo de Israel, o Deus Todo-Poderoso.
Nós somos chamados para honrar a Deus. Nós somos chamados para levantarmos uma bandeira aonde Jesus é o cabeça, aonde Jesus é o transformador. Eu não estou dizendo aqui, vou repetir, não estou dizendo para você não votar. Eu estou dizendo para você orar e para você tomar uma decisão no teu voto. Eu estou dizendo para essa geração não vender o voto. Eu estou dizendo para essa geração orar e ver o que Deus quer, em quem deve se votar, o que deve fazer. Vamos parar, para você que tem, instruído o povo, você que é um líder, você que exerce uma liderança, seja quem for, aonde estiver ouvindo esse vídeo, chega de instruirmos a igreja, de encaminharmos a igreja, de dizer em quem votar. Não precisamos ensinar a igreja a se posicionar. Precisamos ensinar o povo a se posicionar. E precisamos ensinar o povo a ter atitude de Cristo. E não tomarmos atitudes de covardes. Não dependermos de homem. Não dependermos de políticos. Não dependermos de uma bandeira política para dizermos que a nossa igreja apoia A, B ou C. A igreja não tem que apoiar nada. A igreja de Jesus na terra, ela tem que apoiar é o evangelho transformador. A igreja de Jesus na terra não tem que apoiar nada. Ela não tem que apoiar partido nenhum. A igreja de Jesus na terra, ela é neutra. Ela tem que apoiar o partido transformador, que é Jesus Cristo. É levantar essa bandeira que Jesus, nos últimos dias, Ele cura, transforma, liberta. Aleluia. Nós temos que levantar a bandeira: conhecereis a verdade vos libertará. A igreja precisa se posicionar, orar a Deus e ver o que, em quem você vai dar o teu voto. Vamos amadurecer. Vamos deixar de ser beberrões na fé. Vamos deixar de sermos crianças que ainda dependemos de um leite materno, ainda dependemos de leitinho. Você precisa amadurecer. Você tem que entender que você tem que se posicionar. Você tem que ver em quem você vai votar. Você tem que se posicionar. Mas eu não vou dizer em quem você votar. Eu vou dizer para você entregar a tua vida a Cristo. Porque eu tenho um chamado de um líder religioso. Eu tenho um chamado, para influenciar, para levar pessoas a conhecer Jesus e não conhecer uma bandeira de um partido político. Não concordo. Não concordo. Sabe por quê? Tempos de Noé, o povo estava assim, violência, distante de Deus, não queria mais ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Eles estavam ouvindo líderes distantes de Cristo, a ponto que Deus fala na sua palavra: arrependeu-se o Senhor Deus de ter criado o homem. Vou te dizer uma coisa: será que Deus não tem se arrependido de ter criado o homem? Porque o Senhor Deus, Ele achou Noé e disse: Noé, faz o que eu estou te pedindo e você vai salvar a tua família. O que eu quero te dizer é: você está mais influenciado em ouvir a voz de Deus, ou você ainda está influenciado em ouvir pessoas que vivem nas obras da carne e não tem nada a te oferecer? Nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, nós temos que entender que Deus ainda procura homens e mulheres, pessoas justas que ouvem a sua voz. Vou provar para você, vou falar para você o que acontece, e é isso que eu quero que você me entenda. É isso só que eu quero que você me entenda. José, para ser governador, precisou do povo? Não.
Foi a vontade de Deus. Davi, para ser rei Davi, precisou do povo? Não. Precisou de Deus. Homens e mulheres, o qual sempre se colocaram na frente, né? Homens e mulheres, líderes, precisavam do povo? Não. Precisavam e dependeram exclusivamente de Deus. Moisés dependeu de Deus. Abraão dependeu de Deus. Não é assim? Não é assim? Noé dependeu de Deus. Homens e mulheres dependeram de Deus. Sara dependeu de Deus, não do povo. Elias tinha que depender de Deus e não do povo. Fica a dica. Homens e mulheres de Deus precisam depender de Deus. Sabe por quê? Sabe o que o povo fez? Sabe o que o povo fez? Sabe o que o povo fez? Tempos de Noé, o povo ficou distante de Deus. Sabe o que o povo fez? O povo gritou assim, ó. Foi isso que o povo fez. O povo fez isto. O povo fez isso aqui, ó. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Sabe o que o povo fez? Crucifica Jesus e solta Barrabás. O que há? Eu não vejo nada que condene este homem. E o povo gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Solta o ladrão. Solta o que fazia bagunça. Solta o que tinha cometido homicídio. Barrabás. O povo preferiu crucificar Jesus e soltar Barrabás. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Não se mistura com um bando de hipócritas. Não se mistura com os bagunceiros. Não se mistura com aqueles que não têm temor a Deus. Não senta na roda dos escarnecedores, que eles não têm o prazer deles na lei do Senhor. Não se mistura. E sim, faça a diferença. Continua levando pessoas para o reino de Deus. Porque muitas pessoas têm vergonha de anunciar Jesus e o reino, mas não têm vergonha de se posicionar e dizer: voto no A ou no B. Fica a dica. Preste atenção. Preste atenção. A nossa dependência é em Cristo Jesus. A nossa dependência é em Jesus. A nossa dependência não está no homem. A nossa dependência está em Jesus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós fizemos menção do nome, aleluia, do Senhor Deus, aleluia. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Confia, entrega a tua vida para Cristo. Não dependa de uma bandeira. Não dependa de um partido político, aonde amanhã eles não vão nem te conhecer, aonde amanhã eles não vão nem se lembrar de você, aonde amanhã, se você passar pela necessidade, pela depressão, pela angústia, eles não têm poder, eles não têm força para fazer nada. Dependa daquele que quando você está doente, dependa daquele quando você está no vício, dependa daquele quando você está no lamaçal, quando você está na imundícia. Ele te pega pela mão e diz: aleluia, eu te amo. Eu te amo. Você é meu filho. Você é meu escolhido. Amém? Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Que nós, como líderes religiosos, nós, como conhecedores de Cristo Jesus, precisamos levar as pessoas a conhecer o Evangelho da graça, o Evangelho genuíno. Nós não podemos direcionar o povo em quem votar. Nós temos que ter a atitude. Vamos votar, vamos orar, vamos orar, vamos ouvir a voz de Deus como Noé fez, e vamos ver o que Deus quer que nós façamos. Isto sim, vamos nos posicionar, mas o nosso foco não é eleição 2018. O nosso foco é levar pessoas, trazer pessoas
resgatar almas para o reino de Deus em 2018. Fica a dica para você. Fica a dica para você, líder. Fica a dica para você você que tem um povo, você que influencia, você que está na frente de uma liderança. Você não tem quem levantar. Você não tem que direcionar o povo em quem votar. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Honra o teu chamado. Porque Deus te chamou para você anunciar o Evangelho. Para de fugir. Para de depender de pessoas. Para de depender de político. A tua igreja não depende de político. A tua igreja depende de Cristo. Se Ele não fizer, ninguém faz. Se Ele não realizar, ninguém realiza. Olha aqui, fica para você. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o que era no tempo de Noé. É o que é hoje. E é o que há de vir. O Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso não fizer, não realizar e não operar, ninguém mais faz. Fica a dica. Foco nosso. Protestantes, conhecedores do Evangelho. Nosso foco. Anunciar o Evangelho a toda criatura em 2018. Nos posicionarem. Ouvir a voz de Deus em quem votar. Mas não sermos direcionados por líderes religiosos. Ok? Fica a dica. Aqui vai hoje o Fala Pastorzão. Amém? Em tempos de Noé, arrependeu-se Deus de ter criado o homem, porque a nação estava distante dele. Dias de hoje, eu creio que ainda há homens e mulheres tementes ao Senhor Jesus, o qual Deus tem que ter prazer e alegria em saber que nós verdadeiramente estamos em Cristo Jesus. Fiquem na paz de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Nesta segunda-feira, que Deus abençoe a tua semana poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Compartilhe este vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.